Dia 237, 1 Samuel, capítulo 17. Os filisteus reuniram o seu exército para a guerra em Soco de Judá e acamparam em Éfes-Damim, entre Azeca e Socó. Saul e os israelitas se reuniram e acamparam no vale de Elá, posicionando-se para a batalha contra os filisteus. Assim, os filisteus e os israelitas se defrontaram em colinas opostas, tendo o vale entre eles. Então, Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras dos filisteus para enfrentar as forças de Israel. Ele era um gigante que tinha 2,90 metros. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de malha que pesava cerca de 600 quilos. Ele usava caneleiras de bronze e trazia um dardo de bronze nas costas. A haste de sua lança era enorme, parecia com um eixo de tear, e a ponta de ferro de sua lança estava a cerca de 7,2 kg. Adiante ele caminhava seu escudeiro. A certa altura, Golias parou e gritou para os soldados israelitas: "Por que vocês estão em posição de batalha? Não sou eu um filisteu e vocês um servo de Saul? Vamos resolver esta questão. Eu representarei os filisteus e vocês escolherão um representante do exército de Saul para lutar comigo. Se o seu homem for capaz de lutar e me matar, então nós seremos escravos de vocês. Porém, se eu matar, então vocês serão os nossos escravos e nos servirão. Eu desafio hoje os exércitos de Israel. Mandem um homem que venha lutar comigo." Quando Saul e o exército israelita ouviram este desafio dos filisteus, tremeram de medo. Davi era filho de Efrateu, Jessé, membro da tribo de Judá, que vivia em Belém de Judá. Ele tinha 7 irmãos mais velhos do que ele. Jessé já era idoso nos tempos em que Saul era rei. Os 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliebe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samar, o terceiro, já havia se apresentado ao exército de Saul para combater os filisteus. Davi era o filho mais moço. Os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para ajudar o pai a cuidar das ovelhas. Durante 40 dias, 2 vezes ao dia, pela manhã e à tarde, o gigante filisteu passava com uma arrogância diante do exército de Israel. Um dia, Jessé disse a Davi: "Leve depressa os seus irmãos no acampamento. Está porção de grãos torrados e estes 10 pães. Leve também estes 10 queijos ao comandante deles. Veja como vão seus irmãos e traga-nos de volta alguma prova de que estão bem." Os seus irmãos, o rei Saul e o exército de Israel estão acampados no vale de Elá para enfrentar os filisteus. Assim, Davi deixou as ovelhas aos cuidados de outro pastor e partiu bem cedo na manhã seguinte, levando os grãos, os pães e os queijos como Jessé mandou. Ele chegou ao acampamento bem na hora em que o exército israelita saía para o campo de batalha com gritos e brados de guerra. Israel e os filisteus estavam frente a frente
exército contra exército. Davi deixou o que ele trazia aos cuidados do guarda da bagagem e correu para saber como estavam seus irmãos. Enquanto Davi falava com seus irmãos, viu que o gigante Golias, herói filisteu de Gate, saiu das fileiras dos filisteus e gritava o seu desafio costumeiro ao exército de Israel. Assim que viram o gigante, os israelitas começaram a fugir amedrontados. Você viu o gigante? Os soldados perguntavam uns aos outros. Ele insultou todo o exército de Israel. E você ouviu falar das grandes riquezas que o rei ofereceu a quem matar o gigante? Ele também lhe dará uma de suas filhas por esposa, e toda a sua família estará livre de pagar impostos. Davi falou com alguns homens que estavam ali para confirmar se era verdade o que dizia. O que ganhara o homem que matar este filisteu e terminar com os insultos que ele fez a Israel? Davi perguntou a eles e continuou: quem é, afinal de contas, esse filisteu pagão que tem a ousadia de desafiar os exércitos do Deus vivo? E todos respeitaram a Davi, e todos repetiram a Davi o que havia comentado anteriormente. Assim se fará ao homem que matar Golias. Mas quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou a ele: o que você anda fazendo por aqui? Você não deveria estar tomando conta das ovelhas? Quem está cuidando daquelas poucas ovelhas no deserto? Bem sei que você é um moleque presunçoso e conheço a maldade do seu coração. Você quer apenas ver a batalha. O que eu fiz agora? Respondeu Davi. Fiz apenas uma pergunta, e ele se dirigiu a outro soldado fazendo a mesma pergunta e ouviu a mesma resposta dos homens. Quando finalmente perceberam quais eram as intenções de Davi, alguém falou ao rei Saul e o rei mandou chamá-lo. Não se preocupe por causa desse filisteu, Davi, disse o rei. O seu servo irá lutar contra ele. Saul respondeu: você não poderá lutar contra esse filisteu. Você ainda é muito jovem e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Porém, Davi não desistiu da ideia. Seu servo toma conta das ovelhas do seu pai, disse ele. Quando aparecer um leão ou um urso e pega um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com um cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se ele me atacar, eu o seguro pela juba e lhe dou cajadadas até que morra. O seu servo já fez isto com leões e com ursos, e farei a mesma coisa com este filisteu que não crê em Deus, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me salvou das garras do leão e do urso, me salvará destes filisteus. Por fim, Saul consentiu e disse: está bem, então vá e que o Senhor esteja com você. Saul deu então a Davi a sua própria armadura e lhe pôs um capacete de bronze sobre a sua cabeça e o fez vestir uma couraça de malha. Davi colocou a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não estava acostumado a usar tais coisas. Mal posso mexer-me, pois não estou acostumado, exclamou Davi e tirou a armadura. Em seguida, pegou o seu cajado, apanhou 5 pedras lisas de um riacho, colocou-as na sua bolsa de pastor e, com sua funda na mão, começou a aproximar-se de Golias. O filisteu caminhava na direção de Davi
e diante dele ia o moço que carregava o seu escudo. Golias coçava de Davi e o desprezava, por ele ser ainda muito jovem, ruivo e de boa aparência. Por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? Gritava o gigante furioso. E o filisteu amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. Venha cá e darei a sua carne para servir de comida através do céu e os animais selvagens, berrava Golias. Davi replicou: Você vem a mim com uma espada, uma lança e um escudo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você insultou. Hoje mesmo o Senhor me dará vitória sobre você, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. E os soldados filisteus mortos eu darei às aves dos céus e os animais selvagens de toda a terra. Saberá que existe um Deus em Israel. E toda esta congregação aqui ficará sabendo que o Senhor não depende de espadas ou lanças para obter vitória, porque a guerra é do Senhor, e ele entregará vocês em minhas mãos. Aleluia. À medida que Golias se aproximava, Davi saiu correndo ao seu encontro para enfrentá-lo e, enfiando a mão na sua sacola, tirou uma pedra e a arremessou com a funda. A pedra acertou bem na testa do filisteu, de tal modo que ficou encravada nela, e o gigante caiu com o rosto em terra. Assim, Davi venceu o gigante filisteu com uma funda e uma pedra. Sem uma espada na mão, derrubou-o e o matou. Davi correu para cima de Golias, ficou com os pés em cima dele, tirou a espada da bainha do gigante, que o matou com ela, e depois cortou a cabeça dele. Quando os filisteus viram o que o seu guerreiro estava morto, trataram de fugir. Então, os homens de Israel e de Judá soltaram um grande grito de triunfo e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E os cadáveres dos filisteus mortos ficaram espalhados pelo caminho de Sairim até Gate e Ecrom. Então os soldados israelitas voltaram para a perseguição e levaram tudo quanto encontraram no acampamento dos filisteus. Davi pegou a cabeça de Golias e levou-o para Jerusalém, mas guardou em sua tenda as armas do filisteu. Quando Saul viu Davi sair para a luta com Golias, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, de que família vem este rapaz? Juro pela sua vida que não sei, meu senhor, disse Abner. Então descubra quem é o pai dele. O ordenou o rei a Abner. Depois que Davi estava voltando após ter matado Golias, Abner levou à presença de Saul, com a cabeça do filisteu ainda em suas mãos. Conte-me, de quem você é filho, meu rapaz? Saul perguntou. E Davi respondeu: Sou filho do seu servo Jessé, que mora em Belém. Romanos capítulo 15. Mesmo acreditando que não faz diferença para o Senhor se praticarmos essas coisas, mas ainda assim não podemos ir adiante e praticá-las para agradarmos a nós mesmos. É preciso carregar o peso de termos consideração para com as dúvidas e temores de outras pessoas, daqueles que sentem que essas coisas estão erradas. Agrademos ao outro e não a nós mesmos, e façamos aquilo que é para o seu bem, e assim o edificaremos o Senhor. Pois
Cristo também não procurou agradar a si mesmo, tal como disse o salmista: os insultos daqueles que te insultam cairão sobre mim. Essas coisas que foram registradas nas Escrituras no passado servem para nos ensinar a paciência e para nos animar, a fim de que mantenhamos a nossa esperança. Que Deus, aquele que dá paciência e ânimo, possa ajudá-los a viver em completa harmonia uns com os outros, cada um tendo para com o outro a mesma atitude de Cristo, e então todos nós podemos juntos louvar ao Senhor a uma voz, dando glória a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham-se calorosamente uns aos outros, tal como Cristo os acolheu calorosamente, e então Deus será glorificado. Lembrem-se que Jesus Cristo veio para mostrar que Deus é fiel às suas promessas para os que são da circuncisão por amor à verdade de Deus, para que se cumprissem as promessas feitas aos patriarcas. Lembrem-se de que ele veio também para que os gentios dessem glória a Deus pelas suas misericórdias para com eles. Isso foi o que o salmista quis dizer quando escreveu: eu o louvarei entre os que não são israelitas e cantarei ao seu nome. E em outro lugar diz: regozijem-se vocês gentios juntamente com o seu povo. E mais uma vez, louvem ao Senhor todos vocês gentios, que todos os povos o louvem. E o profeta Isaías também disse: haverá um herdeiro na casa de Jessé, e ele será o rei sobre os gentios. Eles, por sua esperança somente nele. Que o Deus da esperança os encha de alegria e paz, enquanto crerem nele. Oro para que vocês transbordem de esperança nele, mediante o poder do Espírito Santo. Eu sei, meus irmãos, que vocês são cheios de bondade e de sabedoria, e que conhecem essas coisas tão bem que são capazes de ensinar-nos aos outros tudo a respeito delas. Mas, mesmo assim, tenho sido bastante ousado em dar ênfase a alguns desses pontos, sabendo que tudo o que vocês precisam é esse lembrete da minha parte, por causa da graça de Deus. Eu sou um mensageiro especial da parte de Jesus Cristo a vocês, os gentios, levando-lhes o Evangelho e oferecendo-os como um sacrifício aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Assim tenho dito assim tenho direito de me gloriar em Cristo Jesus pelo serviço realizado a Deus. Não me atrevo a julgar quão efetivamente ele usou os outros, porém isto eu sei: ele me usou para ganhar para Deus os gentios, pelo poder dos sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Desse modo eu preguei o Evangelho completo de Cristo por todo o caminho, desde Jerusalém e arredores até Ilírico. Entretanto, meu objetivo o tempo todo tem sido ir ainda mais longe e pregar onde o nome de Cristo nunca foi ouvido antes, em vez de edificar sobre alicerce de ouro. Tenho seguido o plano já delineado nas Escrituras, onde diz: aqueles que nunca ouviram falar dele o verão e o compreenderão, aqueles que não haviam ouvido falar dele. De fato, esse é o verdadeiro motivo pelo qual tenho sido impedido de chegar até vocês. Agora, porém, estou finalmente
terminando meu trabalho aqui. Estou pronto a ir depois de todos esses longos anos de espera. Estou planejando fazer uma viagem à Espanha, e quando for, passarei aí em Roma, e depois de termos desfrutado um pouco da companhia de vocês, vocês poderão me ajudar a ir até lá. Mas antes de ir, eu preciso descer a Jerusalém a serviço dos santos que vivem ali, porque, como vocês sabem, os santos da Macedônia e da Acaia contribuíram com uma coleta para os santos de Jerusalém que estão passando dificuldades. Eles ficaram muito contentes em fazer isso, pois sentem que em uma verdadeira dívida para com os irmãos de Jerusalém. Por quê? Porque as notícias a respeito de Cristo lhes chegaram através da igreja de Jerusalém, visto que os gentios receberam essa magnífica dádiva espiritual do Evangelho dos judeus, sentem que o mínimo que podem fazer em retribuição é dar-lhes alguma ajuda material. Assim que tiver completado esta tarefa e tiver certeza de que eles receberam este fruto, irei ver vocês a caminho da Espanha. E estou certo de que quando eu for, levarei comigo muitas bênçãos do Senhor. Vocês querem ser meus companheiros de oração? Pelo amor do Senhor Jesus Cristo e por causa do amor que vocês têm para comigo e que lhes foi dado pelo Espírito Santo, unam-se a mim em minha luta e orem a Deus em meu favor. Orem para que, lá em Jerusalém, eu seja protegido daqueles que são incrédulos. Orem também para que os santos de lá se prontifiquem a aceitar o dinheiro que estou lhe levando. Então poderei ir visitar vocês com um coração alegre pela vontade de Deus e assim poderemos reinar-nos mutuamente. Lamentações, capítulo 2. As nuvens da ira do Senhor cobriram Jerusalém. Lançou por terra a glória e o esplendor de Israel que se elevava para os céus, e não se lembrou do estado dos pés no dia de sua ira. O Senhor não teve pena, destruiu todas as casas de Israel. Na sua ira, ele derrubou todas as fortalezas da filha de Judá. Jogou por terra o reino de Judá e humilhou os seus príncipes. Ardendo de indignação, ele acabou com a força de Israel. Retirou a sua proteção na hora do ataque do inimigo. Ele foi como um fogo ardente, queimando toda a terra de Israel. Como o inimigo, preparou o seu arco como adversário, firmou sua mão direita. Ele usou toda a sua força para matar os jovens formosos do seu povo. A ira do Senhor foi como um fogo sobre a tenda da cidade de Sião. É verdade, o Senhor atacou Israel como se fosse seu inimigo. Derrubou violentamente os palácios e as fortalezas. Deixou os habitantes da filha de Judá chorando e gemendo de tristeza e de dor. O Senhor destruiu a sua morada com violência, como se desmancha um canteiro de jardim. O lugar onde o povo de Deus se reunia foi destruído, e o Senhor fez o povo esquecer as suas festas religiosas e os sábados. Cheio de ira, rejeitou o rei e o sacerdote. O Senhor não deu importância ao seu altar e abandonou o seu santuário. Ele entregou os palácios de Jerusalém nas mãos dos inimigos de Israel, e estes gritaram de alegria na casa do Senhor, e como os judeus faziam nos dias de festa. O Senhor decidiu derrubar os muros da cidade de Sião. Mediu e marcou exatamente o que devia ser destruído. Ele fez gemer o muro e
o antemuro e os derrubou. Os portões de Jerusalém já não servem para nada. As trancas foram quebradas pelo Senhor. Os reis e príncipes de Jerusalém agora são escravos em países distantes, onde ninguém conheceu ou respeita a lei do Senhor. Os seus profetas já não recebem visões do Senhor. Os anciões de Jerusalém se sentaram na terra em silêncio, vestidos de pano de saco, e jogaram terra sobre a cabeça. As moças de Jerusalém abaixaram a cabeça até o chão. Já chorei tanto que não tenho mais lágrimas. A minha alma está atormentada e o meu coração está apertado de dor, vendo as desgraças que aconteceu ao meu povo. As crianças e os bebês desfalecem pelas ruas da cidade. Eles pedem às suas mães chorando: onde está o pão e vinho? E eles desfalecem pelas ruas da cidade como os feridos e derramam a sua alma nos braços de suas mães. Ah, Jerusalém, que posso dizer a seu favor? Com que posso compará-la? Com quem a assemelharei para consolá-la? É impossível. Nunca houve no mundo um sofrimento igual ao seu. A sua desgraça é tão grande como o mar. Quem poderá socorrê-la? Os seus profetas tiveram visões falsas e insensatas. Eles não mostraram a você os seus pecados. Se tivesse feito isso, vocês não seriam escrava hoje. Em vez disso, as suas mensagens eram falsas e enganosas. Quem passa perto de Jerusalém bate palmas, balança a cabeça e diz zombando: esta é a cidade que era conhecida como a mais bela do mundo e a alegria de toda a terra. Todos os seus inimigos zombam de vocês. Eles assobiam e rangem os dentes e dizem: finalmente destruímos Jerusalém. A hora da vingança que nos tanto esperávamos chegou. Nós vimos a destruição de Jerusalém com os nossos próprios olhos. Mas isso tudo foi obra do Senhor. Ele planejou a destruição de Jerusalém. Ele cumpriu as promessas de castigo que tinha feito há tanto tempo. Ele destruiu Jerusalém sem piedade. Deixou que os inimigos de Jerusalém se alegrassem com sua desgraça. Exaltou o poder dos seus adversários. Agora o povo chora e se lamenta perante o Senhor. Muros da cidade de Sião, que as lágrimas corram como o rio. Chorem, chorem sem parar. Chorem de dia e de noite. Não se permita nenhum descanso. Levante-se no meio da noite e chorem, gritem ao seu Deus. Derrame o seu coração como água diante do Senhor. Levantem a Ele as suas mãos e peçam que Ele salve os seus filhinhos. Supliquem para que não morra de fome pelas ruas e esquinas da cidade. Senhor, olhe e considere. Veja, é ao seu próprio povo que o Senhor fez acontecer tudo isso. Será que as mães vão ter de comer os seus próprios filhos que criaram com tanto amor? Será que os profetas e sacerdotes serão mortos dentro do templo do Senhor? Veja os moços e velhos espalhados em meio ao pó das ruas, rapazes e moças mortos pelas espadas do inimigo. O Senhor matou toda essa gente no dia da sua ira. O Senhor os matou sem piedade. O medo que eu sinto é a destruição que eu vejo. Foi o Senhor que trouxe de todos os lados. Neste dia terrível, o dia da sua ira, ninguém conseguiu escapar. Os meus filhinhos que criei com tanto carinho foram mortos pelo inimigo.